Boa noite. Desde já pedir perdão pelo atraso, mas hoje, um dia especial, a gente precisava esperar algumas pessoas que ainda iam chegar. Fico feliz por cada um de vocês que estão aqui, principalmente quem está nos visitando. Sinta-se honrado, é um prazer ter você aqui. Nosso desejo é que Deus te abençoe, que seja um tempo de reflexão, de pensar no verdadeiro significado do Natal. Então, nosso objetivo hoje aqui é cultuar o nosso Deus, cultuar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E num dia simples e comum como esse, há quase 2000 anos atrás, ou há 2000 anos atrás, nasceu e veio a esse mundo para salvar todo aquele que nele crê. Então nós queremos cantar, orar, ouvir a palavra sobre esse Salvador que nos dá propósito, dá sentido à nossa vida. Então, novamente, fico feliz por você estar aqui. Nossa igreja está sempre de portas abertas. Se você precisar da gente, pode contar conosco. Vamos baixar nossa cabeça nesse instante. Nós vamos orar. Então, damos início a toda a nossa programação. Senhor, nosso Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, obrigado por essa noite. Agradecemos pelo clima tão favorável, pelas pessoas aqui reunidas. Nós somos de fato criaturas do Senhor e precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Que todo esse tempo seja para honrar e glorificar ao Senhor, mas também para que haja salvação e que haja edificação entre nós. Que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam visíveis e que possamos sair daqui mais esperançosos, na segurança que temos em Jesus e na esperança ainda do porvir. E em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. André, por favor. Teste do som. Boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar nosso tempo de louvor, então. Não sei se os irmãos viram, mas tem ali na frente da igreja as folhinhas com as músicas. Vamos pedir que os irmãos se coloquem em pé para a gente cantar a primeira música, Ó Vinde Fiéis. Ó
No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, na casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, turbou-se muito. E você pensar, que saudação seria essa? Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, uma vez que não conheço o varão? Respondeu-lhe o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada será impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Em Mateus 2 diz: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então, abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra.
Isaías 49, 26 diz: Então todo mundo saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, seu Redentor, o poderoso de Jacó.
Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E o anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade. Seus hinos ecoando
Nós temos até aqui adorado a Deus através de música, da oração, mas também queríamos adorar o nosso Deus meditando um pouco na Sua palavra e para nós mostrando aquilo que de fato é essencial para o dia do Natal. Natal, você deve concordar comigo que ao longo do mundo e das eras ele é comemorado de diversas formas. Por exemplo, talvez nessa próxima semana agora, quando se aproxima, você vai ver suas avós, suas tias, sua mãe, talvez sua irmã, fazendo uma linda ceia de Natal, com todo tipo de sabores e aromas deliciosos. Suas casas talvez terão luzinhas, pinheiro, até presentes serão distribuídos. Outros, porém, comprarão uma refeição simples e viverão como se fosse um dia qualquer. Haverá talvez ainda aqueles que não terão nada. Será mais um dia para passar fome. Alguns estão esperando ansiosamente essa próxima semana, dia 24 e dia 25, pois se alegrarão em ver os seus amigos, seus familiares, vão ter a casa cheia dos seus amados. Outros, se pudessem, apagariam essa data do calendário, pois os fazem pensar que vão mais uma vez passar o Natal sozinhos, longe de seus parentes, longe da pessoa amada. Há aqueles que vão rir, vão festejar, vão sentir o chamado espírito de Natal, um momento de celebração, de partilha, de amor, gratidão e de união entre familiares e amigos. Outros, entretanto, vão chorar. Provavelmente vocês viram hoje na TV o avião que caiu em Gramado. Talvez esses terão um dia para lembrar das suas perdas, dores, tristezas e distanciamentos. Mas, independente das circunstâncias, a pergunta que deve nos guiar é: qual é a maneira correta e significativa de celebrar o Natal? Qual é a maneira correta que seja significativa de eu celebrar o Natal? Eu acredito pelas Escrituras que a maneira correta e significativa de celebrar o Natal é através do que nós estamos fazendo aqui, o culto de Natal. É um momento em que nosso pensar, nosso sentir e nosso fazer estão voltados em reverência, em piedade à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te ajudar a pensar então nesse culto de Natal, o que eu devo pensar, o que eu devo sentir e o que eu devo fazer. O que pensar quando nós celebramos o Natal de uma forma correta e significativa? A primeira verdade a termos em nossa mente é lembrar do princípio. Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a Bíblia diz que Deus viu que tudo que Ele criara era muito bom. Mas Gênesis capítulo 3, verso 6, diz que o auge da criação, Deus criou homem e mulher, e esse homem e essa mulher decidiram se rebelar contra Deus. A ordem de Deus era para não comer do fruto, e eles comeram. Essa desobediência, essa rebeldia, essa individualidade do homem foi chamado pela Escritura de pecado. Pecado literalmente no hebraico significa errar o alvo, perder o propósito. E o pecado, ele não alterou a essência de Deus, mas fez o homem agora merecedor da ira de Deus. A Bíblia vai dizer em Romanos 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. Sendo Deus alguém inalterável, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo amoroso,
e continua sendo justo. Por isso, desde aquele primeiro pecado, ele providenciou um plano em que sua justiça seria mantida intacta, pois ele não poderia abrir mão dela. E ao mesmo tempo, o seu amor seria manifesto, permitindo que homens e mulheres recebessem a sua graça, sua misericórdia e seu amor. O versículo que temos pendurado ali na parede da nossa igreja diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse plano então começou a ser executado nessa noite, na noite de Natal, na noite em que o Senhor Jesus Cristo nasceu. Ele nasce à sombra de uma cruz, pois é na sua morte e ressurreição que o plano de Deus se cumpre. A justiça de Deus fica intacta e seu amor é demonstrado. Se você tem sua Bíblia aberta, você pode olhar comigo, ou se você não tem, provavelmente tem uma aí no seu banco. Eu quero a duas referências. Olhar como a justiça de Deus nesse dia fica intacto, mas como também o seu amor transborda por meio de Cristo. Isaías 53, o profeta está numa situação muito complicada de Israel, pois o rei Uzias havia falecido e os judeus clamavam por uma solução, como vencer os inimigos. E então Deus manda o seu Espírito para falar através de Isaías. E Isaías diz, Isaías 53, verso 5: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, por causa do nosso pecado, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo, agora que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor, Jeová Deus, fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo, não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro. O apóstolo Paulo, desenvolvendo essa ideia no livro de Romanos, você pode abrir, então está no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos capítulo 5. Então começa com aquele versículo que eu já citei, Romanos 5 e 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, porque Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, por meio de Jesus, seremos salvos da ira vindoura. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora temos sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, o que você deve pensar para ter um culto de Natal de uma forma correta e significativa? Que de fato você é pecador, que precisa de Jesus Cristo
como seu Salvador, como solução da sua vida. Agora, o que eu devo sentir para que o meu Natal seja correto e seja significativo? O que deve estar no meu coração e na minha mente? Nós precisamos primeiro sentir tristeza. Tristeza, pastor, no Natal? Sim, pois naturalmente todos nós estamos em rebelião contra Deus. Nós somos herdeiros daquele pecado de Adão e Eva, daquela rebeldia. Mas não só porque somos herdeiros. A Bíblia diz também que nós comprovamos a nossa rebelião através da nossa desobediência, do nosso ir contra Deus, de fato dizer: Deus, eu ando na minha vida, o Senhor fica no seu lugar. O nosso padrão de medida sempre é a nossa própria vontade. Lutamos assim contra um Deus de amor, através dos nossos pensamentos, dos nossos desejos e das nossas ações. Se você tem sua Bíblia aberta aí em Romanos capítulo 5, no versículo 12, é o próximo verso, ali nos é dito: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então lembra do significado de pecado, não? Errar o alvo, perder o propósito. É por isso que todo Natal nós deveríamos, em determinado momento, sentirmos tristeza, porque o Natal só foi necessário porque nós decidimos nos rebelar contra Deus. Mas por outro lado, nós devemos sentir o impacto transformador do amor, do prazer, da paz, da liberdade e da segurança que há em Cristo Jesus. Lembra comigo? Cristo Jesus deixou o céu para dar início, como as crianças cantaram aqui hoje à noite. Ele não nasceu num palácio, mas ele nasceu num curral, a fim de que as boas novas de grande alegria fossem espalhadas por todo o mundo, para que todo que crê no Senhor Jesus Cristo seja salvo. Ainda em Romanos 5, verso 1 e 2 havia dito isso, quando ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele é que obtivemos acesso pela fé a essa graça, a qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A Bíblia diz também, a próxima página, Romanos capítulo 6, que é o amor de Cristo que nos constrange. Quem pode me amar e te amar como Cristo? O que eu preciso sentir no Natal? Esse amor inigualável. Ninguém me ama como Cristo me ama. Em Romanos 6, agora versos 5 a 7, ali nos é dito: se dessa forma nós fomos unidos a Ele, a Jesus, na semelhança da sua morte, isso é, morremos com Cristo, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem, aquele homem do pecado, que estava em rebeldia contra Deus, que dizia: Deus, fica no teu lugar, eu quero fazer a minha vontade, foi crucificado com Jesus, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado.
Em resumo, lembra como foi dito? A Escritura vai dizer aqui em Romanos que o salário do pecado é a morte. Se você tem pecado, e todos nós o temos, como diz o texto sagrado, nós devemos a Deus morte. Não simplesmente morte no cemitério, mas morte eterna. O inferno está longe de Deus. Mas o texto fala aqui, se nós morremos com Cristo, depositamos a nossa confiança em Cristo, todo o nosso ser pertence a Cristo, nós morremos com Ele. Ele pagou a dívida em nosso lugar e nos concedeu a ressurreição, a nova vida. Assim eu devo sentir que sou perdoado, justificado. Minha dívida foi paga em Cristo Jesus. Assim a gente já viu o que devemos pensar, o que devemos sentir, mas também o que eu devo fazer para que o Natal seja comemorado de uma forma correta e significativa. Talvez até aqui você possa estar dizendo e se voltando para mim: pastor, eu tenho todo ano tentado e feito muita coisa para ser aceito por Deus. Eu tenho uma lista de coisas que eu faço e me esforço para fazer, a fim de agradar a Deus, de ser aceito por Deus. Tem sido esta a obra que eu faço rotineiramente. Se você me diz isso hoje à noite, eu posso te afirmar, você ainda não entendeu qual é a maneira correta e significativa de celebrar o Natal. Porque Romanos capítulo 3, verso 27, com relação a essa ideia, vai nos dizer: onde está o motivo de você se vangloriar por fazer alguma coisa? Paulo diz, isso aí foi excluído. Ninguém pode se vangloriar pelo que faz. Baseado em que princípio? Você faz isso por uma obediência à lei? Não. Mas no princípio da fé. Verso 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. O apóstolo Paulo está dizendo que o que eu devo fazer para que o Natal seja correta e significativamente celebrado? Simplesmente nada. Nada, pastor. Nada. O Natal, de uma forma celebrada correta e significativamente, olha para o que Cristo fez em nosso favor. O Natal significativo e correto é Cristo, não é nossas ações, mas é uma demonstração de quem Ele é. Romanos capítulo 8 agora, diz no versículo 3 que Cristo deve ser reconhecido porque Ele é aquele que destrói o nosso pecado na cruz, diz o texto sagrado, Romanos 8 e 3. Porque aquilo que a lei, as nossas obras e a lei mosaica fora incapaz de fazer, porque ela estava enfraquecida pela carne. O apóstolo Paulo aqui é o pecado. Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como uma oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na sua carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É Cristo quem destrói o nosso pecado na cruz. Também é Ele que nos dá a fé, para que nós tomemos posse do verdadeiro significado do Natal. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós,
é dom de Deus, para que ninguém possa se gloriar. É pela fé que tomamos posse do plano de Deus em nos salvar. Por fim, é Jesus quem é o responsável por nos moldar, a fim de tornar cada um que crê nele uma pessoa obediente a Deus. E 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 vai dizer que em Cristo somos feitos novas criaturas. A gente ressuscitou com Cristo. Todos os nossos erros, desobediência e o nosso pecado ficam para trás, esquecidos. E fomos feitos novas criaturas. Somente aqueles que celebram um culto de Natal, ou seja, que expressam a sua completa dependência, honra e louvor ao único Deus Salvador, são capazes de celebrar o Natal de uma forma correta e significativa. Romanos 10 é o último texto. Esse texto é para você guardar e ter no seu coração a fim de celebrar o Natal de uma forma correta e significativa. E esse texto vai dizer: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. É esse Senhor Jesus que nós celebramos. É por isso que nessa noite, em que celebramos um culto de Natal, lembramos-nos que o verdadeiro significado não está nos enfeites, não está na comida que tão gostosamente é feita, não está nos presentes. A maneira correta e significativa de celebrar o Natal é através de um coração reverente, pensando no plano maravilhoso de Deus, sentindo o impacto do seu amor e reconhecendo que Cristo fez tudo por nós. Celebre o culto de Natal em adoração ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Ele nasceu para nos dar vida. E se nós queremos de fato celebrar esse Natal, precisamos fazê-lo à maneira do Senhor Jesus Cristo. Quero terminar, porque certamente minha audiência aqui hoje à noite é de dois grupos. Primeiro é para aqueles que creem no Senhor Jesus. E para aqueles que creem, lembra do verdadeiro significado do Natal. É esse amor que constrange, que nos levou ao arrependimento, que nos fez a chegarmos a Deus. Esse mesmo amor é esperado de nós. Então pense mais uma vez nesse Natal, pessoas que talvez você precise ainda demonstrar amor, carinho, talvez alguém que você faz tempo que não fala, você teve alguma briga, alguma intriga, alguém que você talvez tenha se afastado. A Bíblia vai dizer que nós cremos em Cristo porque o amor de Cristo nos constrange. Então, nós que cremos no Senhor Jesus, possamos de fato celebrar esse culto de Natal, demonstrando amor verdadeiro, amor bíblico. Se você está hoje aqui e talvez ainda não tem Cristo como seu, porque essa mensagem de Natal não é simplesmente para dizer que Jesus é o Salvador ou um Salvador, mas que Ele quer ser teu Salvador, pessoal e único. Você precisa pensar, sentir e fazer. A única coisa que Deus espera que você faça é aceitar o presente da salvação. Como lemos, se com a tua boca você confessar Jesus é meu Senhor, e isso for uma verdade que sai porque você crê no seu coração, a Bíblia diz, você será
salvo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, obrigado mais uma vez por Tua palavra e pelo Evangelho, as boas novas de salvação. Obrigado por Tua bondade que nos constrange. Que esse culto de Natal nos leve de fato a focar, porque celebrar o Natal de uma forma correta e significativa é estar mergulhado e totalmente controlado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso bondoso Deus e Salvador. A Ele toda a honra e toda a glória, todo o nosso louvor. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Eu quero convidar mais uma vez, a gente vai cantar o nosso Deus, e essa música andou muito aí nas rádios cristãs, e aprendemos essa música esse ano, que celebra a bondade de Deus. Então vou convidar todos nós a ficarmos de pé, você tem ela no seu programa, então vamos cantar bondade de Deus. Medita naquilo que nós estamos cantando, pois de fato nosso Deus é muito bom.